Muito bom dia, família Soma. Bom dia. Tudo bem com vocês? Bênção demais, bom demais estar junto para cultuar o nome de Jesus. Ele merece, ele é digno, ele venceu a morte, coisa que a gente não pode fazer. Ele venceu o pecado, coisa que a gente jamais conseguiria. Então, é bom estar aqui para louvarmos o nome dele. E eu quero já, de imediato, começar entrando no assunto. Nós estamos numa série Malaquias e, cara, tem sido bom demais. Malaquias é um livro curtinho, mas parece que tu abre, ele é um, sabe, explode, assim, muita coisa, né? E coisa que é muito atual para nós. E a gente está vivendo um período bem complicado. Quem aí de vocês tem acompanhado as notícias na semana e no decorrer do último mês, os últimos meses, tu sabe que a justiça aqui tem sido um pouco complicada, né? A gente está vivendo um período de militância no sistema judiciário. Eu sei que o Leandro tá aqui, ele é advogado, ele vai ficar meio assim, calma, Leandro, calma, não vou falar de ti, é só dos outros caras lá, sabe? Um meio careca assim também, enfim, acontece. Cara, nós estamos vivendo um período bem complicado, é ou não é? A justiça tem sido corrompida. Para dar um exemplo para vocês, ontem eu vi uma notícia, eu não sei se a notícia é de ontem mesmo ou de algum dia passado, e a notícia era o quê? A justiça, algum juiz querido, amado, achou por bem de soltar uma pessoa que estava transportando 200 quilos de droga porque considerou que fosse pequena quantidade. Eu pensei na hora, assim, sabe, em dizer, mandar uma mensagem dizendo, eu sei onde tu pode enfiar isso aí, mas é ruim, né, um pastor mandar uma mensagem, né, é complicado tu mandar uma mensagem assim, é meio deselegante, mas enquanto isso, nós temos pessoas sendo condenadas a 14, 17 anos porque passaram um batom num patrimônio público. Ou então, nós temos uma pessoa sendo condenada a 8 anos de prisão porque fez uma piada. Vocês percebem que a justiça está corrompida? Sim ou não? Está complicado, né? Está muito complicado. Só que isso não é de hoje. Não é de hoje que se vive isso. Não é de hoje que a justiça tem sido corrompida, distorcida e levada do jeito que a pessoa acha por bem que deve ser. E eu quero que a gente analise um pouquinho isso hoje. Então vai achando aí Malaquias, capítulo 3, para a gente já entrar no texto e se dar conta de que vem há tempo já acontecendo isso. Nós vamos ler do versículo 17. Semana passada nós lemos do 10 ao 16, lembram? Deus falando às famílias. Estava tendo problema dentro de casa. Os homens estavam mandando as mulheres embora e achavam que eram os caras por causa disso. Não é à toa que a justiça se corrompeu, né? Os caras que deveriam ser os pastores em casa estão mandando a mulher embora para casar com uma mais novinha, uma adoradora de Deus estranho. Não é de estranhar que a justiça seja totalmente corrompida. Não há justiça num lugar assim. Achou Malaquias aí? Ou melhor, eu falei 3, né? É 2 e 17. E nós vamos até o 3, versículo 5. Nós vamos repassar o texto e depois vamos ver ponto a ponto, ok? Vamos lá. Malaquias capítulo 2, versículo 17. Diz assim o texto bíblico. Palavra de Deus. Então, por favor, toda atenção à palavra de Deus. Vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras e ainda perguntam, em que nós o cansamos? Nisso de dizerem, aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou, onde está o Deus da justiça? Versículo 1 do capítulo 3. Eis que eu envio meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo. Olha só, vamos lá. Vamos descompactar um pouquinho isso aqui. Versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, ok? Quem preparará o caminho diante de mim. Quem é que está falando aqui? Oi? João Batista, o mensageiro, mas diante de mim. Quem é que é a primeira pessoa no texto? O Senhor. Ok? O Senhor, concordam? É Deus falando com eles. Continuando. De repente, o Senhor a quem vocês buscam, virá ao seu templo. Essa passagem aqui já se cumpriu. Lucas capítulo 2, versículos 22 em diante. A gente vê isso se cumprindo. O que acontece lá? Quem lembra? Pode falar. Oi?
a circuncisão de Jesus, a apresentação de Jesus, né? Jesus sendo apresentado pelo... Até me fugiu o nome dele agora. Um senhor muito querido, diga-se de passagem. E ele diz, agora eu posso morrer, porque os meus olhos viram a profecia se cumprindo, viram o cumprimento da profecia, viram o Senhor. Jesus cumpriu isso aqui, ok? Então o Senhor que está falando que enviaria o mensageiro adiante de mim, quem é? Que nós chamamos por Jesus, entendeu? Jesus está falando ao povo aqui. Então até agora, quem é que estava falando com o povo? Jesus, diante de mim. Jesus está chamando o povo dizendo, gente, está errado isso aqui. Tá vendo? Então vamos lá. E o mensageiro da aliança, presta atenção agora aqui, ó. Ei, agora mudou o mensageiro, tá? No início do versículo 1, primeira parte. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. João Batista. Agora o Senhor vem até o seu templo e o mensageiro da aliança a quem vocês desejam, esse aqui, mensageiro da aliança, não é mais João Batista, é Jesus. Ele é o mensageiro da aliança. Ele é quem diz, este é o sangue da nova aliança. Ok? Continuando. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 2. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor ofertas justas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade e como nos primeiros anos. Lembra que a oferta estava sendo totalmente depravada? Oferta cega, coxa, doente, roubada. Deus está dizendo que quando esse mensageiro da aliança vier, agora a oferta apresentada diante dele passará a ser uma oferta correta, uma oferta justa, uma oferta da qual ele se agrada. Algo será feito por esse mensageiro aqui que vai mudar o cenário. Continuando, versículo 5 e último. Virei até vocês para juízo. Terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos. Torcem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Cara, é muita coisa nessa passagem aqui. É muita coisa. É Deus dizendo que vai vir. É Deus dizendo que vai acertar algumas coisas ali. É Deus dizendo que vem como fogo. Ao mesmo tempo, é Deus dizendo que vem para corrigir e a partir de então ele passaria a aceitar a oferta. É coisa boa junto do texto. Tu percebe que está um emaranhado aqui? A gente precisa entender o que está acontecendo. Então, aqui inicia a quarta disputa. Lembra que eu falei para vocês que o livro de Malaquias ele é por disputas, por argumentação? Deus confronta o povo em algo, o povo retruca, como todo filho bom adolescente, né? Ele retruca, e Deus rebate argumentando no que eles estão errando. Aqui inicia a quarta disputa. Aqui Deus começa dizendo, vocês estão me cansando. Gente, eu estou cansado. E aqui vai iniciar então essa discussão. E o povo vai perguntar como, né? Então, basicamente Deus está dizendo assim, ó, gente, não está dando assim. Tem problema, nós temos que corrigir isso aqui, não está dando assim. Só que qual é a diferença? Deus está mostrando para o povo que, diferente da passagem anterior que nós vimos semana passada, ele é um Senhor que não pede divórcio. Tu entendeu? Tem problema, mas ele não diz assim, ó, não está dando para mim, eu não estou feliz, sabe? Não está dando certo, foi bom enquanto durou, mas infelizmente tudo chega a um final, acho que tu tem que seguir teu rumo, eu o meu, e vamos pegar cada um o seu caminho. Eu espero que tu seja feliz. O problema não está em ti, está em mim. Né? Sabe? Todo bom término tem que ter isso, né? Todo bom término, se tu... Cara, tem que ter. Se tu for algum dia de se divorciar da tua esposa, chega para ela e diz, o problema não está em ti, está em mim. Entendeu? Tu tem que falar isso. Para ser bom, para ser bem, assim, redondinho, de acordo com a cultura, tu tem que dizer isso. O problema não está em ti. Já pensou, Gi, o Dani chegando para ti, depois de 7 filhos,
O problema não está em ti, está em mim. Ok? Deus não é esse cara, Deus não faz assim. Deus está mostrando o quê? Tem um problema? Vamos sentar e vamos corrigir. Vamos acertar as coisas. Não está dando certo? Ok, vamos ajustar então. E aqui nós passamos a ver isso. E Deus está mostrando 5 coisas para nós aqui. Ele está atento a 5 coisas e nós temos que atentar para essas 5 coisas, ok? Primeiro lugar, Deus está atento aos teus questionamentos. Deus está atento aos teus questionamentos. Olha aí, versículo 17 comigo. Capítulo 2, versículo 17. Vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras e ainda perguntam, em que nós o cansamos? Nisso de dizerem, aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor. É desses que ele se agrada. Ou, onde está o Deus da justiça? Cara, olha só, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Assim como o povo lá, nós somos assim também. Nós somos muito justos aos nossos olhos. Nós somos as pessoas mais justas que existe. Analisa, cara, toda decisão, tu viu uma decisão judicial, tu viu uma argumentação, tu viu alguma coisa, tu sempre tem... Não, mas o correto seria assim. Nós somos assim. A gente acha que somos os mais justos. Nós somos os mais justos da face da terra. O problema é que quanto mais nós nos vemos como justos, menos justos Deus parece. O problema é que quanto mais justos nós nos vemos, menos nós precisamos da justiça de Deus. Tá entendendo? O correto é nós vermos como somos, como Deus nos vê. Só que com o pecado, hoje a gente perdeu isso, a gente não se vê mais como a gente realmente é. Lembram? Eu vivo citando esse texto aqui. Isaías fala que as nossas obras de justiça são trapos de imundícia. Cara, tu imagina, a melhor coisa que tu faz na vida, a coisa mais justa que tu faz, de acordo com a tua capacidade, para Deus, é porcaria. É um paninho que as mulheres usavam na menstruação. Ou então um paninho que era usado para limpar as feridas purulentas dos leprosos. É isso. Trapos de imundícia. É isso que Deus está dizendo. Sabe a tua justiça? Sabe quando tu se vê como justo? Quando tu acha que tu está certo? Ou que tu está certo em tudo? Deus está dizendo trapo de imundícia. É uma porcaria. Para mim, sujeira, é barro, é caos, é desgraça. É isso que Deus está mostrando para nós. Nós ansiamos por justiça. E aqui está uma coisa boa. Por nós acharmos que somos os mais justos, nós vemos as injustiças e nós queremos que se faça justiça. Tá entendendo? Cara, imagina tu vendo uma mulher, mãe de família, sendo condenada a 14 anos de prisão porque passou batom numa estátua. É justo isso? É ou não é? Não? Óbvio que não. O que causa em nós isso? Não te causa uma indignação? Não te causa uma ira? E essa ira é boa, porque é a ira que Deus tem. A ira justa, a ira contra o pecado, ok? Então nós querermos justiça é algo bom. O problema é que nós não temos essa justiça para nós e para os outros. Nós não temos isso. Somente o Senhor tem. E Ele está mostrando para nós aqui. Ele está atento aos teus questionamentos. Onde está o Deus da justiça? O povo estava perguntando isso. Onde está esse Deus da justiça? Onde está esse Deus que se diz justo? Onde está esse Deus que é justo para os outros, mas a gente não vê a justiça acontecendo? O povo estava questionando por que Deus não faz alguma coisa. Olha só, os maus passam por bons, os maus são abençoados. Semana que vem nós vamos ver que esse questionamento continua. Cara, o mal passa por bom. Como assim? Onde está o Deus da justiça? A questão é, o povo estava questionando isso. O povo estava questionando. Só que o questionamento deles era da forma errada. O questionamento deles estava sendo feito da forma errada. Ao invés de um lamento ao Senhor, eles estavam murmurando. Ao invés de entregarem ao Senhor, se dirigirem a Ele, eles estavam falando a esmo. Sabe? Onde está o Deus da justiça? Como se o povo pudesse dar essa resposta de quem estava questionando. Ao invés de questionarem a Deus, ao invés de se dirigirem a Deus. Porque nós já vimos isso em algum momento, né? Lembra? O Salmo 73, Asaf faz a mesma coisa.
Ele questiona, ele está vendo o mal prosperando, ele está vendo o mal enriquecendo, e ele questiona. A ponto de ele dizer, se eu tivesse aberto a minha boca, eu teria levado muitos a se perder. Olha a que ponto chegou. Se eu tivesse aberto a minha boca, se eu tivesse falado o que eu pensava, muitos iam ter se desviado. É isso que Asaf estava passando. E aqui o povo está questionando, o povo está falando então o que está pensando. Entende? O problema não é tu querer justiça, tu ansiar por justiça e tu pedir justiça. O problema é como tu faz isso. E tem diferença, eu quero que tu veja comigo aqui algumas diferenças. Quando você questiona, você está murmurando ou você está lamentando? Tem diferença aqui. Em primeiro lugar, qual é a diferença? Na murmuração, você vê a circunstância. Quando você está murmurando, tu só vê a coisa ruim, tu só vê a parte ruim, tu só vê o problema, tu nunca vê a solução, tu nunca vê que tem alguém controlando. No lamento é diferente, você vê Deus acima das circunstâncias. A diferença começa aqui. Na murmuração, tu só vê o lado ruim. É problema, é boleto vencendo, é falta de emprego, é doença, e a coisa não muda, e puxa a vida, para que viver se é para ser assim? O que adianta servir a Deus se a coisa não muda? Enquanto no lamento, você dobra os seus joelhos e fala ao Senhor, tá complicado, Senhor, tá complicado, a coisa tá muito ruim. Eu sei que olhando assim, eu só vejo a coisa nublada. Mas eu sei que por cima das nuvens o Senhor está guiando. Eu sei que tu está controlando. A diferença da murmuração é que você reclama de Deus pela dor. Tá entendendo? Na reclamação, na murmuração, tu reclama, puxa vida, por que Deus me faz passar por isso? Por que Deus manda isso para mim? Por que Deus, se Ele me ama, por que Ele permite que eu passe por isso aqui? Na murmuração, na reclamação, você está reclamando de Deus por causa da dor. No lamento, você recorre a Deus por causa da dor. Você recorre a Ele, você vai até Ele e diz, Senhor, está doendo, está sofrido, está complicado, está difícil. Ele é o teu recurso e não a causa da tua reclamação. Em terceiro lugar, a murmuração faz com que você esteja no centro. Eu estou passando por isso, eu queria aquilo, eu estou sentindo isso, eu aquilo. Enquanto no lamento, Deus é o centro. E você recorre a Ele, você vai até Ele, você ora para Ele, você pede a Ele. Deus está no centro. Na murmuração, tu te torna ingrato e amargo. Você está murmurando, você está reclamando, você vai percebendo só o lado ruim da coisa e você vai tornando-se amargo. Lembra Noemi, quando volta para Israel, ela diz, não me chamem mais de Noemi, e sim de Mara, que quer dizer amargo. Por quê? Porque ela passou a murmurar. No lamento, a dor, o sofrimento te santifica. Ao invés de só ver a coisa ruim e só o sofrimento, e só reclamar e se tornar um amargor para si e para os outros, você é santificado naquilo ali. Tu acredita de fato em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Na murmuração, você vive uma falta de fé por só ver a coisa ruim, só ver a situação complicada, a circunstância difícil, tu vai perdendo a fé. A coisa não muda, é sempre assim, então vai ser sempre assim. Enquanto no lamento, quando você vai a Deus em lamento, você busca consolo em Deus pela fé. É por ter fé que você busca em Deus. E independente da situação, você continua buscando em Deus. Na murmuração, você impede o relacionamento com Deus. Afinal de contas, tu perdeu a fé, tu não tem esperança. Para que se relacionar com Deus? Tu vai tentar resolver na força do teu braço. Tu vai recorrer ao que tu conseguir. Eu posso isso, eu vou fazer isso. Eu vou fazer tal coisa. Sabe? Tu não tem relacionamento com Deus. É eu. Eu disse, você está no centro da situação. Então eu vou fazer, eu vou resolver, eu vou correr atrás. Enquanto no lamento, melhor dizendo, no lamento tu te aproxima de Deus. Porque se você vai em oração, tu vai para perto de Deus. Na murmuração, tu te afasta de Deus.
esse relacionamento com Deus vai enfraquecendo. No lamento, você vai se aproximando de Deus. A oração vai tornando-te mais próximo do Senhor. Vai fazendo com que tu viva mais perto de Deus. Na murmuração, você tem um coração insatisfeito. Na murmuração, a murmuração faz com que surja em você um coração insatisfeito, um coração descontente. Sabe? Você não tem contentamento mais nas coisas. É tudo difícil, é tudo complicado. Não tem como ter alegria em meio a isso. O descontentamento, ele brota como uma fonte do coração. Você está agora com um coração amargo. Você está descontente, a coisa não é boa. Enquanto no lamento, você vai aprendendo a ter contentamento em Deus. Você tem um coração satisfeito em Deus. Eu posso não ter as coisas, mas eu tenho o Senhor. Eu posso não ter as coisas, mas eu tenho o Deus das coisas. Eu posso não ter o que eu queria, mas eu tenho o que Deus quer. Eu posso não ter o que eu queria, mas eu tenho o próprio Deus. Tem diferença. Por último, a murmuração é um pecado. Como eu disse, por causa de todos os itens anteriores, a murmuração é um pecado. Por si só, ela é um pecado. Enquanto o lamento é um recurso. Você tem um recurso. Tá difícil? Tá complicado? Como o povo lá no tempo de Malaquias. Estava difícil. Eles estavam em caos. Dificuldade financeira. Eles estavam vivendo um período de reconstrução. Mas a diferença é que eles estavam murmurando. Tá difícil, meu irmão? Tá difícil, minha irmã? Recorre a Deus. Vai até Ele. Ora, pede a Ele. Ele é o teu recurso. Nós cantamos aqui, Castelo Forte é o nosso Deus. Ele é o nosso recurso. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso socorro bem presente. Bendito é o nome dele. Em segundo lugar, Deus está atento ao que você deseja. Cara, isso aqui tem que ficar gravado no teu coração. Isso é seríssimo. Deus está atento ao que você deseja. Versículo 1 do capítulo 3, vai comigo ali. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor a quem vocês buscam virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança a quem vocês desejam. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. O povo perguntou no versículo anterior, né? Onde está o Deus da justiça? Aqui agora, no versículo 1, Deus está dizendo, eis. O termo aqui, eis, no original, é literalmente, estou aqui. O termo é literalmente, estou aqui. Deus está respondendo a pergunta do povo. Onde está o Deus da justiça? Estou aqui. O povo deseja esse Deus da justiça e ele está dizendo, estou aqui. Ele está respondendo a pergunta do povo. O maior desejo do povo era a vinda desse enviado de Deus para o juízo. Que Deus enviasse alguém, que Deus enviasse o Messias, que Deus enviasse o seu ungido para que houvesse justiça, para que juízo fosse feito. E Deus está dizendo, eu estou aqui. Deus está respondendo. Deus está respondendo o pedido do povo, a pergunta do povo. O mensageiro dele está vindo. Se o mensageiro dele está vindo, quer dizer que o rei vem logo atrás. O mensageiro vem aí. O mensageiro está vindo. Isso quer dizer que ele vem logo adiante. Logo ele chega. O mensageiro vai vir. E ele vem logo após. Deus está dizendo, eu estou aqui. Ele virá. Ele vem para o juízo. Diante de mim. Ele está dizendo que preparará o caminho diante de mim. O povo teve que esperar 400 anos. 400 anos. Sabe qual é o bom? Hoje nós temos o cânon fechado. A palavra de Deus está completa. Não há nada mais do que o que acrescentar. O bom disso é que nós estamos do lado de cá. Nós sabemos o que aconteceu. Nós sabemos que passaram-se 400 anos de silêncio. Depois disso, João Batista vem. Ele começa a batizar, batismo de arrependimento. Jesus vem e diz, tu tem que me batizar. Senhor, tu é que tem que me batizar, não eu. Não. Tu tem que me batizar para que se cumpra tudo. Jesus está dizendo, nós temos que fazer isso aqui e tu vai entender mais adiante. Jesus vem e é batizado por ele. Nós sabemos de tudo isso. O povo estava esperando por isso ainda. Nós já sabemos o que aconteceu. O povo ainda não sabia o que viria a acontecer.
Deus está dizendo, eu tenho o meu tempo. Eu tenho o meu tempo, eu estou aqui. Na hora certa vai ser feito. Às vezes a gente não quer esperar. Às vezes a nossa justiça, essa que eu falei que nós somos os mais justos, que é as coisas resolvidas na hora. Só que essa hora não é a hora que Deus quer resolver. Deus quer dar mais tempo. Deus quer que seja assim. Onde está o contentamento? Onde está a tua esperança? Esperança é saber esperar. Amém? Se o mensageiro vem, o mensageiro da aliança vem logo atrás. Nós queremos justiça e Deus está dizendo, vai haver justiça. O povo estava clamando e Deus está dizendo, vai haver justiça. Nós hoje estamos vendo tudo que o STF está fazendo, tudo que Alexandre de Moraes está fazendo, tudo que o Lula está fazendo, e nós clamamos, Senhor, nós queremos justiça. E Deus está dizendo, vai haver justiça. Vai haver justiça, calma, vai haver justiça. Só que no tempo dele. Só que no tempo dele. A minha pergunta para ti é, você anseia por justiça? Você anseia de fato por justiça? Deus está dizendo aqui, Deus está dizendo exatamente aqui nesse versículo, que não ficará nenhuma injustiça. Não haverá nenhuma situação injusta que permanecerá sem que seja feita justiça. Não vai continuar. Assim como João Batista foi o mensageiro que antecipou, que antecedeu a vinda do Messias, nós estamos agora num período de silêncio. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Depois dele fica 400 anos de silêncio. Vem o mensageiro nesse meio tempo e anuncia a vinda do rei. Nós estamos num período em que o cânon já encerrou. Apocalipse já foi escrito, João já assinou, já enviou, ok? O cânon está fechado. Silêncio. Até a vinda do rei. Quem é o mensageiro nesse período? Quem é? A igreja. Você e eu. Nós temos o papel agora de anunciar, o rei está vindo. Nós temos o dever agora de anunciar, o rei está vindo. O reino está vindo. Nós cantamos aqui que o reino vem. Nós cantamos aqui de um castelo forte, né? Deus é castelo forte, Ele é a nossa fortaleza, Ele é esse rei desse reino que está vindo. E o reino que nós clamamos todo dia, venha o teu reino. Está vindo. Só que compete a nós anunciar esse reino. Compete a nós agora o papel de mensageiro, de falar para as pessoas, de proclamar a mensagem de arrependimento, a mensagem de salvação que demanda, que implica num arrependimento. Amém? Em terceiro lugar, Deus está atento à tua justiça própria. Lembram? Falei, nós somos os mais justos. Nós somos as pessoas mais justas aos nossos próprios olhos. Versículo 2, olha aí comigo. Agora começa a encrespar um pouquinho. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? No versículo 1, o que aconteceu? O mensageiro vem e o rei vem logo atrás, ok? Ele vem ao seu templo, primeira vinda de Cristo. Agora, nós estamos lendo o versículo 2, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? A segunda vinda de Cristo. Porque é quando ele vem agora para não mais tomar tapa. É quando ele vem agora para ajustar as coisas. É quando ele vem agora para botar tudo no seu devido lugar. Tu entendeu? Versículo 1, primeira vinda. Versículo 2, segunda vinda de Cristo. A questão é, quem pode suportar esse dia? Porque o povo está clamando pelo Deus da justiça, mas eles aos seus olhos são justos. Ou seja, quando o Deus da justiça vier, para nós tudo bem, não vai acontecer nada. A gente está legal, nós somos justos, nós somos corretos, nós somos o povo da aliança. Deus está dizendo para esse povo, quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem pode suportar esse dia? Sabe, nós queremos justiça, nós estamos ansiosos, de fato, para que esse mundo seja consertado.
A questão é, a gente consegue suportar o dia da vinda de Cristo? E isso tem que fazer a gente analisar a si mesmo. Precisa. Quem aqui, deixa eu perguntar, quem aqui já olhou o filme Questão de Honra? Só eu? Rodrigo? A Su também, porque ela olhou comigo, né? Faz sentido. Quem já olhou? Só eu e o Rodrigo? Ô, Rodrigo, só nós somos velhos. Só nós, Rodrigo. São rude, são raiz. Gente, pausa no sermão, tá? Por favor, olhem esse filme. É um ótimo filme. Leandro, tem que olhar esse filme, cara. Pra ser advogado, tinha que ter isso como exigência, tá? Tu nem devia ter a carteirinha. Começa aí. No filme Questão de Honra, é um filme que é um tribunal militar. E eles estão ali, enfim, resolvendo um crime, tá havendo audiência, o advogado confrontando, questionando, e alguns generais, o pessoal ali que são cabeças, estão sendo interrogados e por aí vai. Nesse filme, Tom Cruise, ele é o advogado e ele está questionando o Jack Nicholson, tá ligado? Sabe, o antigo, lá do Batman, como é que é? Coringa, o antigo Coringa, sabe? Ele está questionando e ele vai dizendo, eu quero a verdade, eu quero a verdade, eu quero a verdade. Ele está questionando o cara, fala a verdade. Até que um ponto ele conduz o interrogatório para um ponto que o cara se explode. E ele diz, tu não aguenta a verdade. Tu não aguenta a verdade se eu falar. O que Deus está dizendo aqui é tipo isso. A gente clama por justiça, a gente quer justiça, a gente anseia por justiça, a gente ora por justiça. Espero que a gente ore por justiça. Nós queremos justiça. E Deus está dizendo, mas tu vai aguentar a justiça quando eu enviar? Tu quer justiça, ok. Mas tu aguenta a minha justiça? Tu aguenta o meu dia do juízo? A questão que fica aqui é que Deus está atento à tua justiça própria. A questão é, nós não conseguimos suportar todas as implicações dessa justiça de Deus. Deus tem a sua justiça, só que a justiça de Deus implica em coisas bem desagradáveis para nós. E a gente provavelmente não suportaria esse dia. E Deus está dizendo, tu aguenta? Tu está pedindo, mas tu aguenta? Tu tem certeza que tu quer que eu envie? Tu tem certeza do que tu está pedindo? Tu tem certeza que tu é justo a ponto de pedir isso? Nós somos culpados diante de Deus. Sim ou não? Cara, Jesus veio para a cruz. A gente é culpado. Nós somos culpados diante de Deus. Qual culpado que chega diante do juiz e diz, faça a justiça? Qual culpado que chega no tribunal e diz para o juiz, faça justiça? Venha com toda a tua justiça. Aplica todo o peso da lei. Quem pode chegar diante de Deus e dizer, faça justiça? Faça justiça. Quem pode? A minha pergunta é, porque o povo estava fazendo isso, tu tem confiado na tua justiça? Tu acha que o teu padrão de justiça, tu acha que a tua justiça própria é suficiente para barrar o dia do juízo de Deus? Porque justiça aqui e juízo é sinônimo aqui. Quando Deus vier com justiça, ele virá com juízo. Tu está preparado para suportar isso? Tu está preparado para isso? Versículo 2 ainda. Quarto ponto. Deus está atento à tua santificação e adoração. Versículos... Finalzinho do 2, o 3 e o 4. Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor como nos dias da antiguidade e como nos primeiros anos. O que Deus está dizendo aqui é que o dia que ele vier, nós clamamos por justiça. E Deus está dizendo, o dia que eu for, vai ser um dia que irá como fogo.
Será como fogo. Tu já viu a purificação do ouro? Vocês já viram como é? Na fornalha. Vocês já viram como que é uma forja? Já viram? Eu já vi. Eu tenho um amigo que trabalha com forja. Se Deus quiser, haverá uma quarta-feira ainda que nós vamos trazer ele aqui. Enfim, queira o Senhor. Cara, na forja é isso. Tu deixa o ferro a ponto de estar flexível, de estar mole, porque tu quer trabalhar com ele e porque tu quer tirar as impurezas dele. São duas coisas. Tu vai tirar ele, tu vai limpar ele e tu vai modelar ele. O que Deus está dizendo é, quando eu for, eu vou a ponto de derreter vocês, porque eu vou tirar toda a impureza e eu vou modelar do jeito que eu quero. O que Deus está dizendo é, o dia que eu for, eu vou fazer isso. Tu aguenta isso? Tu está pronto para isso? Tu entende? O processo que nós vivemos hoje de santificação é Deus fazendo exatamente isso. Tu entende por que as situações pelas quais a gente passa nem sempre são as mais agradáveis, confortáveis? Então não reclame da justiça. Porque é Deus fazendo exatamente o que Ele disse que faria. Deus está trabalhando em ti e em mim. E muitas vezes, talvez a maior parte delas, talvez quase a sua totalidade, é Deus nos fazendo passar por situações que normalmente nós não gostaríamos de passar. Porque Ele está trabalhando em nós. Ele está tirando de nós aquilo que Ele não quer que fique em nós. Ele está tirando a impureza, Ele está tirando o pecado, Ele está tirando aquilo que não agrada a Ele. E ao mesmo tempo Ele está nos modelando. Ele está nos deixando num formato que Ele quer que nós tenhamos. Tu entende? Tu entende quão gracioso é Deus? Tu entende? Deus está dizendo que virá como fogo. Ele virá como um sabão. Ele vai separar as impurezas. Ah, pastor, um sabão, tudo bem, não tem problema. Tá, mas tu já perguntou para a sujeira se é bom ela ser arrancada fora? Sabe? Ir para o ralo. Deus está dizendo exatamente isso para nós. Ele vai arrancar de nós. Ele vai arrancar de nós. Agora, tu pode suportar Deus limpando você? Tu pode suportar essa sujeira impregnada em ti, sendo arrancada de ti? Nas Crônicas de Nárnia, a viagem do peregrino da Alvorada, né? Né? Do Eustáquio. O Eustáquio, em algum momento, ele se torna um dragão. E ele tá com o pulso machucado, porque ele ficou com o bracelete preso ali, ele está machucado e ele quer voltar a ser um menino. E Aslan vem até ele e começa a tirar a carne de dragão dele. A ponto de que, cara, é de chorar essa cena, é muito boa. É muito bom. Leiam, vocês que têm filhos pequenos, vocês precisam ler as Crônicas de Nárnia. Precisam. O Eustáquio, ele diz que foi a maior dor que ele sentiu, mas ao mesmo tempo era muito bom, porque ele sabia que aquilo ali era pro bem dele. Ele está virado um dragão, algo ruim, está machucando, não é bom, não é a natureza dele. E Aslan vem e começa a arrancar dele aquilo ali. E é uma dor insuportável. Ele não aguenta a tamanha dor. Ainda assim ele sabe que é para o bem dele. Ainda assim ele sabe, Deus está fazendo isso em mim, em ti. Às vezes não é bom mesmo, às vezes é ruim. Às vezes aquela situação que tu está passando não é como tu queria. E Deus está arrancando de ti. Porque Ele não pode suportar ver um filho dele carregando aquilo que não agrada a Ele. Não tem como Deus, sendo um pai bom como Ele é, e nós estamos vendo que Ele é um pai amoroso, deixar um filho andando com algo que não é bom, que é uma impureza, que é ruim, que desagrada a Ele. E Ele está dizendo, eu vou arrancar isso. Eu vou arrancar, vai doer, te prepara, mas vou arrancar. Cara, eu não sei vocês, às vezes as meninas vão fazer exame de sangue ou fazer vacina, e sabe? Cola aquela fita com algodãozinho, daí eu geralmente que arranco delas, aí eu tiro. E já dá uma dó tirar aquilo delas, porque elas acham ruim, porque dói. Imagina Deus arrancando de nós aquilo que a gente colocou aqui. Aquilo que é culpa nossa. Deus está dizendo, cara, aguenta, mas eu vou arrancar.
Filho, aguenta. Segura minha mão. Eu vou arrancar isso aqui. Porque ele não vai deixar que continue. E é pro teu e pro meu bem. Bendito é o nome dele. Bendito é o nome dele. Em quinto lugar e último, Deus está atento ao teu pecado. Deus está atento ao teu pecado. Versículo 5. Virei até vocês para juízo. Terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos. Torcem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. O que Deus está dizendo aqui, tem 7 violações da lei aqui, tá? Na NA não fica bem claro, mas porque aqui ele fala contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos. O texto diz contra os que oprimem os trabalhadores, os que oprimem as viúvas e os órfãos. São 7 violações. O que Deus está dizendo aqui, ó, é todo pecado. É todo pecado. Tu sabe, né? Na Bíblia 7 geralmente é uma totalidade, né? Aquele que tem os 7 espíritos de Deus, ele é Deus. Os 7 castiçais é a todas as igrejas. Enfim, os 7 geralmente na Bíblia implica em perfeição ou totalidade. 7 violações da lei aqui. Deus está dizendo, não são só esses pecados que eu estou citando. É 7, ou seja, são todos os pecados. Eu só estou exemplificando com 7. O que Deus está dizendo aqui é que toda a lei será trazida a juízo. A vinda do dia do Senhor trará todo tipo, ou melhor, tratará todo tipo de pecado. Deus vai tratar todo o pecado quando ele vier. Quando Jesus vier, e eu falei para vocês, é a segunda vinda. Quando Jesus vier, todo tipo de pecado será tratado. Toda injustiça, porque todo pecado é uma injustiça, vai ser tratado. Sabe qual é a diferença? É que nós costumamos dividir os pecados em mais importantes e menos importantes. Já reparou nisso? Geralmente os mais importantes, os que os outros cometem. Já reparou nisso? Os pecados menos importantes, os que eu cometo. Geralmente é assim. Quais são os pecados mais importantes? Os que os outros cometem. Olha o cara fazendo isso, fazendo aquilo. Não tem condições. Mas os teus pecados? Não, veja bem. Não, é que... mas não é tanto assim. Né? Geralmente nós dividimos assim. O que Deus está mostrando para nós é que todo pecado será tratado. Todo tipo de pecado será tratado. A grande questão, sabe qual é? É que quando Deus... Por isso que ele pergunta se o povo vai aguentar. A grande questão é que Deus está dizendo que ele começa pelos dele. 1 Pedro fala isso, lembra? 1 Pedro 4,17. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? A questão é que quando Jesus vier, quando Deus começar a tratar, ele vai começar por nós. Ele começa por aqui. Ele começa de dentro de casa. Ele começa pela sua família. Inclusive, fica aqui uma aplicação para nós. Uma das sentenças da nossa visão, né? Transformando o mundo. Amando Jesus, formando discípulos, transformando o mundo. Se nós queremos de fato transformar o mundo, a gente começa de onde? De dentro de casa. Tu não exige dos outros primeiro sem que tu faça. Tu não espera dos outros se tu não fizer. A transformação começa de dentro de casa. Deus está dizendo, ele vem com juízo. Esse juízo começa em casa. E ele vai tratar feiticeiros, ele vai tratar adúlteros, os que juram falsamente. E como eu disse, a gente considera os pecados mais importantes uns dos outros, né? Não, feiticeiros, não, realmente tem que tratar toda a feitiçaria. Cara, tu nunca fez nada para manipular Deus? Tu nunca fez uma oração sequer tentando manipular Deus? Porque manipular a divindade é feitiçaria. O que é feitiçaria se não tu tentar manipular a divindade? Tu sabia que se em algum momento tu fez algo, qualquer que fosse, tentando manipular Deus, tu agiu como um feiticeiro?
Jesus fala que quem olha de forma impura para uma mulher e comete adultério com ela, ou seja, vamos ser sinceros, em algum momento nós já fizemos isso. Todos nós, inclusive vocês, minhas irmãs. Todos nós já fizemos isso em algum momento. O que Deus está dizendo é, eu vou começar por dentro de casa. Eu vou fazer. Eu vou vir com justiça. O juízo vem aí. Só que eu vou começar de dentro de casa. É isso que Deus está dizendo para nós. Tem um teólogo que diz assim, quando dizemos, onde está o Deus do juízo? E acusamos Deus de tratar melhor o ímpio do que ele nos trata, não estamos agindo como defensores neutros da verdade e da justiça. Em vez disso, estamos nos colocando como juízes e tentamos convocar Deus a agir para que nós, na nossa infinita sabedoria, nos assentemos para julgar as suas ações. Não é de admirar que Malaquias declare que a nossa atitude cansa Deus. Cara, que pancada isso aqui! Quando nós achamos que somos justos, nós clamamos pelo Deus da justiça. Nós achamos que nós temos a máxima sabedoria e Deus deve se sentar e nos dar explicações. Agora, eu pergunto, tem alguma esperança para quando ele vier? Tem alguma esperança para quando ele vier com juízo? Como eu disse, nós estamos do lado de cá. Nós estamos do lado de cada cruz. O povo em Malaquias não sabia como seria. Nós estamos do lado de cada história. O mensageiro da aliança já veio. Nós estamos do lado de cada história. Jesus suportou esse juízo em nosso lugar. O juízo veio. E o mensageiro da aliança veio trazendo juízo. E ele mesmo aguentou esse juízo em nosso lugar. Cara, não, tu não entendeu isso aqui. Deus está dizendo, eu vou com juízo. Só que vocês não aguentam. Então é o seguinte, eu vou. E eu mesmo vou aguentar isso aí. E eu vou dar um jeito de suportar isso aí. Na cruz, Jesus suportou o inferno por causa de mim e de ti. Na cruz, Jesus suportou o juízo de Deus, a ira de Deus, o peso da mão irada de Deus, que era para ti e para mim. O povo lá não sabia o que aconteceria, mas Jesus veio e agora nós sabemos que tem esperança para nós. Ele foi ao templo como disse que iria, ele purificou o templo. Ele foi com o chicote e botou os caras para correr. Ele estava mostrando o que faria e o que continua fazendo no templo, que é a igreja. Nós somos templo, morada de Deus, e Ele continua fazendo isso. Ele continua purificando o templo. Ele continua limpando a casa. O que eu quero que tu entenda é que Jesus se identifica com pecadores. Jesus se identifica contigo e comigo. Não porque ele pecou, não porque ele tivesse pecado, mas porque ele se tornou um de nós e pôde suportar aquilo que era para nós. Ele suportou aquilo que estava destinado para mim e para ti. Na cruz nós vemos a profundidade da sabedoria de Deus e a terrível hipocrisia da nossa situação que clama por justiça, mas uma justiça pífia, falha. Me diz, olhando para isso, olhando para a cruz, tu consegue ainda reclamar de alguma coisa? Cara, para um minuto e olha para a cruz, olha para o Calvário, olha para tudo que Jesus fez, olha para tudo que ele suportou. Tem como, em sã consciência, a gente reclamar de alguma coisa, murmurar de alguma coisa? Tem como nós murmurarmos de Deus? Nós não levamos mais hoje o que o povo levava lá no tempo de Malaquias, sabe? Aquelas ofertas toscas. Só que agora implica em nós levarmos a nós mesmos. A oferta para Deus agora é nós. Romanos capítulo 12, versículo 1. Nosso corpo é sacrifício vivo a Deus.
Nós somos a oferta. Entende por que tu tem que viver em vigilância, em santificação, para que cada dia tu apresente melhor um sacrifício a Deus? Entende? Todo dia tu precisa analisar a ti mesmo. Tu está crescendo, meu irmão? Tu está crescendo, minha irmã? Tu está mais perto de Jesus? O pecado que tu tinha ontem, tu venceu hoje? Aquilo que te fazia cair ontem te causa asco hoje? Não tem como olhar para a cruz e não odiar o pecado. Não tem como olhar para a cruz e ainda reclamar do que Deus está fazendo em ti. Por fim, Jesus é o verdadeiro João Batista. O povo esperou um tempo, passou 400 anos, veio João Batista, que veio batizando, um batismo de arrependimento, a vinda do reino. Jesus é o verdadeiro João Batista, porque quando João Batista viu ele, ele falou: eis aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É Jesus que nos batiza. Nós estamos aqui hoje porque fomos batizados. Nós fomos batizados num corpo, e quem batiza é Jesus. Ele te batiza, Ele me batiza. Nós somos batizados num único Espírito. Nós somos batizados pelo verdadeiro João Batista. É Ele que nos batiza. Nós somos batizados em Atos 2 com fogo. Esse fogo que nos purifica continua nos purificando. Deus está agindo em nós por meio do fogo do Espírito, causando em nós uma pureza cada vez maior. Bendito é o nome dEle! Bendito é o nome dEle! Bendito é o nome dEle! Eu estou encerrando. Eu quero que tu entenda uma última coisa. Nem sempre Deus vai dar as respostas que nós esperamos. Nem sempre Deus vai estar com um bloquinho aberto na tua frente, respondendo a tudo que tu quer. Haverá questões que Deus não vai te responder. Deus não vai me responder. Mas é aí que entra a fé. É aí que entra a esperança. É aí que entra o amor. Nós confiamos em Deus. Nós esperamos em Deus. Nós amamos a Deus. Nem sempre Ele vai te responder. Nem sempre Ele vai me responder. A questão é, ainda assim, tem dias maravilhosos pela frente. Tem dias maravilhosos pela frente. Deus virá com juízo, e quando Ele vier, Ele purificará. E após purificar, vem dias esplendorosos pela frente. Vem dias magníficos pela frente. O que Deus está prometendo para nós aqui é algo belo, é algo sensacional, mas é algo que implica em nós sermos purificados. Deus está dizendo, tem coisa muito boa, aguenta um pouquinho, persevera um pouquinho, se santifica um pouco mais, busca a mim um pouco mais, seja santo um pouco mais, ora um pouco mais, lê um pouco mais a Bíblia, faz o culto familiar com vontade, com desejo, busca a mim um pouco mais, aguenta um pouco mais. Eu estou trabalhando, é só mais um pouquinho, logo Ele vem, logo o reino vem, logo a gente não vai mais estar passando por isso aqui. Será um dia maravilhoso para aqueles que aguardam Ele, para aqueles que esperam nele. Sabe como que eu sei? Porque Deus está falando. Se Ele falou, vai ser. Não tem como não ser. Ele disse que seria assim a vinda do mensageiro, logo adiante Ele viria. Foi exatamente assim. Se Ele está dizendo que virá de novo, eu sei que Ele virá. Eu sei que Ele virá. Fica de pé. Fica de pé, glorificando o nome de Jesus. Ele suportou o juízo por mim e por ti. Ele suportou a ira de Deus por mim e por ti. Ele aguentou aquilo que nós não aguentaríamos. Por isso que Deus pergunta, tu pode suportar o dia? Tu pode suportar o dia da sua vinda?
Não tem como se não for em Cristo. Se tu não estiver em Jesus, ninguém aguenta o dia da sua vinda. Para aqueles que não estiverem em Cristo, não há quem suportará o dia da sua vinda. Vamos responder o sermão? Vamos, gente. Bendito é o nome de Deus. Bendito é o Cordeiro de Deus. Bendito é o Cordeiro de Deus. Jesus vem, Ele faz justiça em nosso lugar. Há justiça agora para nós. Por causa de Cristo, agora nós somos justificados. E depois de fazer isso, Ele diz que nós temos que participar dele. E Ele deixou estipulado, estabelecido, a forma como nós faríamos. Hoje nós participamos de Cristo, comendo e bebendo dele. O corpo e o sangue de Cristo. O corpo que foi moído, esmagado em nosso lugar. O sangue dele que foi vertido, derramado até a última gota por nós. E ele está te convidando e me convidando à sua mesa. Ele diz, venham, participem de mim. Participem de mim. Você é convidado hoje à mesa do Senhor. Aqui à minha esquerda tem o pão, tem o vinho, o suco. Pega o pão, mergulha naquilo que estiver de acordo com a tua consciência. Na taça dourada é suco, na taça bronze é vinho. Pega o pão e mergulha naquilo que estiver de acordo com a tua consciência. Mas participe se você crê em Jesus. Se você está em Cristo, você é convidado, você é chamado à mesa do Senhor. Em segundo lugar, nós vamos cantar. Cara, nós temos que cantar muito mais forte agora. Nós temos que cantar muito mais alto agora. Nós temos que cantar de fato. Castelo Forte é o nosso Deus. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa segurança. Ele é a nossa justiça. Amém? Cante alto, cante vigorosamente. Em terceiro lugar, nós vamos ofertar. Hoje nós não levamos mais oferta de ovelha, sabe? Milho, trigo ou gado, seja o que for. A oferta é nossa. Nós somos a oferta. Nós somos o sacrifício diante de Deus. Só que como que nós mostramos? Semana que vem nós vamos ver mais sobre isso. Como que nós mostramos que temos um relacionamento com Deus? Quando nós empenhamos o que é nosso para Ele. E não que seja nosso propriamente, é nosso porque Deus nos deu. Se Deus nos deu, o mínimo que nós temos que fazer é usar isso para Ele. É por isso que nós ofertamos, é por isso que nós contribuímos, dizimamos, ok? Então oferte, nós temos muita coisa por fazer. A gente está no inverno ainda e eu estou suando. Nós temos que botar no ar-condicionado. Nós temos que arrumar as coisas aqui. Nós temos muita coisa por fazer. Só que isso implica em nós abrirmos o bolso. Amém? Oferte generosamente. Contribua. Mostre que você está comprometido com isso aqui. Vamos orar? Meu Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque Tu enviou o Teu Filho. Obrigado, Deus, porque a Tua ira foi derramada integralmente sobre Jesus. Agora, quem está em Cristo já suportou a ira, Senhor, porque Ele suportou em nosso lugar. Nós não temos mais agora medo nenhum do inferno, porque estamos em Ti, porque fazemos parte da Tua família. E por fazermos parte da Tua família, Senhor, é que cremos que justiça já foi feita. É o já e o ainda não que nós aguardamos. Nós sabemos que já foi feito, só ainda não de forma plena. Nós sabemos, Senhor, que toda justiça virá. O Senhor não deixará nenhuma injustiça de pé. Nada permanecerá injustamente. O Senhor fará juízo, o Senhor fará justiça, e nós ansiamos por esse dia. E nós clamamos por esse dia. Senhor, muitas pessoas más têm oprimido a nossa nação. Muitas pessoas más têm causado opressão em nossa nação. A nossa sociedade
os nossos cidadãos têm padecido, têm sido oprimidos. Nós temos visto diariamente, semanalmente, opressão sendo feita, injustiças sendo feitas. Nós clamamos a Ti, ó Deus, nós somos impotentes, nós não temos força suficiente, porque fomos oprimidos a tal ponto que já não há condições mais de uma rebelião, não há condições de uma revolta. Nós precisamos que o Senhor faça algo, nós precisamos que Tu realize algo em nossa nação. Muda o cenário da nossa nação, Senhor. Muda a realidade que estamos vivendo, Senhor. Inclusive, eu clamo a Ti, Senhor, por pior que possa ser, comece pela Tua casa. Que as injustiças que há na Tua casa, que as injustiças que há na igreja, que as injustiças que há no Teu povo sejam desfeitas imediatamente. Semanalmente nós vemos, Senhor, escândalos envolvendo a igreja. Semanalmente nós vemos pastores envolvidos em escândalos. Nós vemos cristãos envolvidos com aquilo que é pecaminoso. E nós clamamos a Ti, tem misericórdia de nós. Sara a nossa terra, Senhor. Perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra. Em nome de Jesus nós clamamos. Aplaude o nome do Senhor.